Muito bem. Olha o que está escrito no versículo 22 do livro de Ezequiel, no capítulo 12. Não sei se em algum momento da sua vida você já viu alguém ir tirar satisfação com outra pessoa. Já viu? Já aconteceu com você? Geralmente, quando chega ao ponto de uma pessoa tirar satisfação com outra, é porque falaram alguma coisa que não procede. Falaram aquilo que não é verdade a respeito da pessoa. Geralmente só chega a esse nível de tirar satisfação quando a situação ou o caso chega ao extremo. Quando talvez o assunto já foge do controle e toma uma proporção maior, ou justamente para não tomar uma proporção maior, as pessoas vão ficar frente a frente para tirar isso a limpo. Acontece da pessoa querer colocar tudo aos pratos limpos. Sabemos que não é uma das melhores formas de se resolver, não é o correto. O correto é entregar nas mãos de Deus e deixar Deus trabalhar para que a verdade venha à tona, porque cedo ou tarde é o que acaba acontecendo. A verdade vem à tona e o que você tem que entender é que o justo não se justifica porque tem Deus que o justifica. Mas geralmente quando isso acontece é porque o assunto tem uma certa gravidade e tem que ser resolvido. São diversos fatores que podem levar uma pessoa a tirar satisfação com a outra. Fofoca, disse-me-disse, mas a pior coisa é falar que a pessoa fez algo que ela não tenha feito, ou dizer que ela é uma coisa que ela não é, porque aí envolve o caráter. A coisa muda, fica mais séria quando o caráter da pessoa está envolvido naquele assunto. Quando envolve reputação, geralmente o ser humano não liga, ou não deve ligar, porque reputação é o que as pessoas pensam ao nosso respeito. O que as pessoas pensam não muda nada. Agora, quando envolve o caráter é mais sério, porque o caráter é o que realmente somos. E quando envolve caráter, a conversa já sobe de nível. É ou não é? Sim ou não? Mexeu com o caráter, já era. Quando envolve caráter, a pessoa já chega falando assim, ó. Como eu te perguntei, se você já viu. É mais ou menos assim que a pessoa chega. Ô fulano, que história é essa aí que você tá falando de mim? Que disse-me-disse é esse aí com o meu nome? Pensa na indignação de uma pessoa que estão envolvendo o nome dela em fofoca. Agora, imagina isso acontecendo com Deus. Causa ou não causa indignação? Se causa em nós, imagine em Deus. Se o ser humano não suporta ver o nome dele naquilo que não é verdade, imagina Deus. Se o ser humano não suporta ver o nome dele em cima de uma mentira, imagine Deus. Tem gente que você pode tocar em qualquer assunto, menos no nome dela. Tem gente que de fato é assim, não gosta do nome dela envolvido em nada. Ela zela pelo nome dela. Agora imagine Deus, imagine o Todo-Poderoso. Se você se revolta com isso, com seu nome envolvido em situações que ferem o teu caráter, Deus muito mais. Olha o que diz aqui, Ezequiel 12, 21. Olha a forma que Deus se dirigiu ao profeta. Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na casa de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpre a profecia. Ô filho do homem, ô rapaz, que história é essa aí que estão falando aí ao meu respeito? Que disse-me-disse esse aí que o tempo está passando e a promessa não se cumpre, que o tempo está passando e que eu não cumpro o que eu prometo? O que vocês estão falando aí de mim? Que conversa fiada é essa ao meu respeito? Estão falando que eu não cumpro? Que o tempo está passando demais? Você vê aqui nessas palavras a indignação que Deus sente quando o assunto é demora ou não cumprimento da sua palavra. Deus sente indignação quando o assunto é esse, quando dizem que ele não cumpre o que promete.
Assim como a gente não gosta do nosso nome em certos assuntos, Deus menos ainda. Quando ele vê o nome dele envolvido em certos provérbioszinhos de que ele não cumpre mais, de que se demora a fazer alguma coisa, Deus, ele chama a pessoa para conversa. Deus não gosta do nome dele nesse tipo de historinha, nesse tipo de burburinho. Deus desceu para falar com o profeta Ezequiel. Que história é essa aí, rapaz? Israel falando que o tempo se prolonga e a profecia não acontece. O que está acontecendo aí? Eu fico imaginando essa cena. Deus chegando e falando. Me desculpe o linguajar. Que besteira é essa aí? Que o tempo passa e eu não faço. Entenda, Deus ele faz e não se demora. Só que para a palavra sair do papel, a fé tem que sair de você. Mas o que você mais tem visto é o contrário. Por conta da não manifestação da fé, o tempo está passando e a promessa também não se cumpre. O erro não estava em Deus. Deus estava levando fama de algo que ele não fez. Deus falou, não, peraí. O tempo passar e eu não cumprir, tá errado. A culpa não é minha não. Peraí que eu vou resolver esse assunto agora. Quer dizer que eles estão jogando em mim uma culpa que não é minha. Eles estão jogando o erro da falta de fé deles no meu poder e na minha palavra. Estava demorando. Estava se prolongando. Porque a fé para extrair o milagre também estava demorando. Se eu me demoro, Deus se demora. Agora, se eu faço a minha parte, Deus faz a dele. O milagre depende 50% de mim e 50% de Deus. Se eu cumpro os meus 50%, Deus cumpre os 50% dele. E se tem existido essa demora, é porque a falha está nos meus 50%. E tem gente que, de fato, a profecia está se demorando. Você vê que tem pessoas que o problema dela já tem idade. A idade dela. Anos e anos já, o problema vem se protelando. Tem pessoas que o problema dela tem data de nascimento. Quer ver um exemplo? Desde que o filho nasceu, ele dá problemas. Desde que casou, a pessoa não consegue ser feliz. E que de tanto se prolongar o tempo, o problema vem fazendo aniversário, ano após ano, junto com a pessoa. A pessoa, ela faz aniversário, o problema está ali fazendo aniversário junto com ela. E deixa eu te perguntar, quanto tempo? Quanto tempo já esse problema está aí com você? Quanto tempo ele já vem se prolongando? Você vê que está escrito assim, prolongue-se o tempo. O tempo está passando e o problema está envelhecendo contigo. A verdade é que muitos não aguentam mais esperar. Não dá para prolongar mais. Como é que se prolonga o sofrimento de uma mãe com um filho doente num leito de hospital? Como é que se prolonga o sofrimento de um pai por não ter condições de sustentar sua família? Como é que se prolonga o sofrimento de uma esposa que vem sofrendo a dor da rejeição? Tem situações que não dá mais para esperar, nem sequer mais um dia por conta da gravidade. Como é que se prolonga o problema de quem está entre a vida e a morte? Como é que se prolonga o problema de quem está sedado nesse momento dentro de um CTI, entubado, com ventilação mecânica? Como é que se prolonga o problema, talvez, daquela pessoa que está fazendo o que seria a sua última químio e sem saber, porque já se enraizou o câncer nela? Não dá para esperar, não dá para se prolongar mais. Deus, com sua tamanha grandeza, desceu para tirar satisfação com o profeta. Deus desceu para tirar satisfações com o homem. Mas sabe por que Deus fez isso? Porque quando envolve o caráter de Deus, é diferente. Se pra gente já não aceitamos, imagine para ele. Mexeu com a palavra, mexeu com o caráter de Deus. Deus, ele não gosta quando envolve o caráter dele. Mas olha o que diz no versículo 23. Farei cessar. Portanto, dize-lhes,
Assim diz o Senhor Deus: farei cessar esse provérbio. Já não se servirão dele em Israel, mas dize-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Farei cessar. Eu vou apagar essas palavras, de maneira que ninguém mais vai usá-las. Tudo que eles estão falando a meu respeito, cada palavra desse provérbio, cada letra desse provérbio, eu vou fazer cessar. Eu vou apagar esse provérbio. Aí continua: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Amém? Toda a profecia vai se cumprir por inteiro. Diga graças a Deus. Diz assim, porque eu, o Senhor, falarei, no versículo 25, e a palavra que eu falar será cumprida e não será retardada. Amém? O provérbio cessa com o cumprimento. A palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. A promessa não será retardada, não será adiada. Como eu falei e vou repetir, não dá para adiar mais um dia sequer, quanto mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Só que para isso, você tem que entender uma coisa: você tem dentro de você uma fé, e Deus tem as promessas escritas, e nisso tudo tem um segredo. Você, quando põe a sua fé para fora, quando a fé que está dentro de você, ela se externa, a palavra sai do papel. Põe para fora essa fé, que sai do papel a promessa. Versículo 28. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu farei se cumprirá, diz o Senhor. Amém? Não será retardada nenhuma das minhas palavras. A palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor. Então creia nessa palavra. Haja a sua fé. Creia, não duvide. Deus vai cumprir. E como lemos, os dias estão próximos. Está perto. A promessa está próxima. Está pertinho de você. Está aí pertinho. É só você agir. É só você externar. Deus, ele chega ao ponto de descer para falar isso. E está falando com você. Está falando contigo. Então tome uma atitude. Não aceite o tempo passar sem que você não veja o cumprimento das promessas. São mais de 5.000 promessas. E com certeza, aqui tem promessa para você. Amém? Então, é mais uma palavra para você. Fortalecer a tua fé. Externa ela. Põe para fora. Põe para fora. Use-a. Use-a. Não deixa ela enferrujar dentro de você. Não deixa ela ficar parada dentro de você. Eu já falei isso aqui uma vez. A fé é o poder de Deus dentro da pessoa para resolver qualquer problema e extrair da palavra o cumprimento da promessa. Tá bom? Continue acompanhando a gente, seguindo, curtindo as nossas mensagens. Os nossos vídeos são de mensagens para que a cada dia mais a sua fé se fortaleça e você conquiste as promessas e as bênçãos de Deus. Tá bom? Fique na paz e que Deus te abençoe. Tenho ouvido só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar. Mas de que me adianta com os meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do teu poder. Deus, eu sei que tu
mais grande, e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece o Senhor, na vida será sempre um vencedor.